Deus nos esconde. O salmista disse que Deus é o esconderijo. Amém? Ele diz assim: aquele que mora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é esse Altíssimo? É Deus, aquele que está sobre tudo e todos. Ele é o Altíssimo. Então o salmista está dizendo que um dos aspectos da proteção divina, Deus esconde o seu povo contra o inimigo. Amém? Todos aqueles que são protegidos por Deus, é porque Deus ocultou, é porque Deus escondeu contra as ciladas, contra o inimigo. E deixa eu dizer uma coisa aqui: aquilo que Deus esconde, ninguém consegue achar. Aleluia! Aquilo que Deus oculta, ninguém consegue revelar. Porém, aquilo que Deus revela, ninguém pode ocultar. Aquilo que Deus revela, ninguém pode esconder. Então, o primeiro aspecto é esse: Deus esconde o seu povo contra o inimigo. Você sabia que às vezes você recebe de Deus uma unção do invisível? Você sabia que o diabo às vezes não consegue te enxergar, te observar, te ver, porque Deus te protege de forma que você está escondido e oculto aos olhos do inimigo? O salmista diz que Deus esconde o seu povo, que se aproxima dele, que habita com ele, que mora com ele. Quem está escondido em Deus aí, diga amém. Esse é o primeiro aspecto. Lembra de Jó? Diz a Bíblia que Deus falou com o diabo o seguinte: você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que desvia do mal. Aí o diabo disse assim: ele teme o Senhor. Ele teme o Senhor debalde, ele teme o Senhor, porque o Senhor tem dado bens a ele. Aí o diabo diz assim: o Senhor tem protegido Jó, a sua casa e o seu bem. Escute, você sabia que até o momento o diabo não conseguia enxergar Jó? Ele via somente um muro de proteção ocultando Jó. Pois ele disse assim: o Senhor tem protegido ele, o Senhor tem colocado uma cerca ao redor dele, da família dele e dos bens dele. Eu não consigo observar, eu não consigo ver. Sabe por quê? Jó estava escondido. Aí você diz assim: mas Jó foi atacado, mas Jó passou por turbulência, mas Jó passou por dificuldade. Só porque Deus permitiu. E Deus permitiu porque queria mostrar para o encardido que ele não negaria a Deus, apesar de perder os filhos, apesar de perder os bens, apesar de perder até a saúde. Mas uma pessoa que é protegida por Deus, ela só sai dessa proteção, desse esconderijo, se Deus permitir. Eu vou repetir: uma pessoa que é protegida por Deus, que está escondida em Deus, só sai desse esconderijo por dois motivos. Um, se Deus permitir. No caso de Jó, Deus permitiu. A vontade permissiva de Deus: eu vou permitir que o meu servo passe por essa turbulência, eu vou permitir que o meu servo passe por essa provação. Mas Jó saiu cantando da crise, da vitória, fortalecido. E diz a Bíblia que Deus deu a ele em dobro. Deixa eu profetizar. Quantos creem em profecia? Levanta a mão que eu profetizo sobre a sua vida. Se você está passando pela prova, vai ser na prova que Deus vai te dar os melhores louvores, as melhores mensagens, as melhores coisas. Então uma pessoa sai do esconderijo de Deus por dois motivos. Um, porque Deus permite. Às vezes Deus mostra, às vezes Deus revela, às vezes Deus traz à tona. Para quê? Para mostrar para o diabo que ele não vai pecar, que ele não vai negar. Porque o amor de Jó não estava na sua família, o amor de Jó não estava nos bens, o amor de Jó não estava na sua saúde física, o amor de Jó estava em Deus, estava em Deus, estava em Deus. Quem ama a Deus aí glorifica o Senhor. Ele amava a Deus. O outro motivo que uma pessoa às vezes sai do esconderijo é por iniciativa própria. Aí eu trago um conselho para os irmãos aqui dessa localidade: nunca saia por iniciativa própria do esconderijo de Deus. Amém? Porque se você sair do esconderijo de Deus, se afastar da presença de Deus, no lugar onde Ele está te ocultando contra o inimigo, você vai ser atingido, você vai ser alvejado, você vai ser tocado. Mas continue escondido em Deus, porque aquele que está escondido em Deus está protegido. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, levante a sua mão
Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, você está escondido em Deus. Diga para ele aí nessa noite. Amém? Então o primeiro aspecto da proteção é Deus nos esconde. Olha o que Deus faz. Está vendo? O que Deus faz? Deus nos esconde, irmãos. Esse é o primeiro aspecto da proteção. Deus nos protege nos escondendo do inimigo, das setas, da artimanha, da estratégia do diabo. Deus nos protege desta maneira, nos escondendo. Se você crê nisso, diga amém. Amém. O segundo aspecto da proteção divina, também baseado no versículo 1, o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe o que o salmista está dizendo, irmão? Que Deus nos dá descanso mediante a sua sombra. Amém? Quem é protegido por Deus aí, diga amém. Amém. Se você é protegido por Deus, fique tranquilo, acalme, descanse sob a sombra poderosa de Deus.